Meu cumprimento a todos nesse momento de aprendizado do Evangelho de Jesus, nós possamos estar com o coração e com a mente aberta para o teu ensinamento e possamos trazer para nossas vidas esses exemplos que Jesus deixou para cada um de nós, o melhor para toda a humanidade, e possamos fazer a nossa transformação, deixarmos de ser um homem cheio de vícios, um homem velho, para ser um homem evangelizado, buscando a nossa ascensão evolutiva. Para o início de nossos trabalhos de hoje, nós estaremos retratando no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estaremos tratando dos conteúdos que está nesse capítulo inserido, a ressurreição e reencarnação. E a reencarnação fortalece o laço de família, nós somos sabedores disso, né? E nas instruções dos Espíritos, limites das encarnações, necessidade da encarnação e, por último, a encarnação é um castigo. Portanto, vamos lá, esperar que nós estejamos preparados para esse grande aprendizado do Céu Santo Mestre Jesus, né? Para início de nossos trabalhos de hoje, eu estarei lendo o item 1 do capítulo 4. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntaram-lhe Jesus: e vós, que dizeis quem eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Replicou Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não fora a carne nem o sangue que revelarás isto, mas meu Pai que estás no céu. Essa passagem nós encontramos na Bíblia, em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E também encontramos em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Então vamos lá. Olha só que profundidade tem esse diálogo de Jesus com os seus discípulos. Quando ele diz que o povo judeu pensa dele, né? E eles dão mais resposta, que cada um deles, aqui, o povo judeus, ou vamos dizer assim, que eles estavam convivendo naquela época, ou pensavam do Mestre Jesus. E ele faz a pergunta a eles: e vós, que dizeis quem eu sou? Simão Pedro, nós sabemos que ele foi um dos discípulos que mais, vamos dizer assim, conviveu com Jesus. E nós somos sabedores, através das leituras, das obras complementares do Evangelho segundo o Espiritismo, Simão Pedro tinha a coragem, vamos dizer assim, de até chamar a atenção do Mestre Jesus. Então ele teve a iniciativa e replicou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, Simão Pedro tinha certeza que ele era o enviado de Deus para que pudéssemos nos orientar como fazer a nossa caminhada evolutiva perante ao Pai. E Jesus, né, como sempre, né, com a sabedoria que ele tem, ele exalta Simão Pedro, né? E ele fala ainda, né, que porque não for a carne e nem o sangue, né? Quando ele diz: bem-aventurado Simão Pedro, filho de Jonas, né, porque não é a carne e o sangue que isso te revelar, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo a Simão Pedro e a todos nós esse ensinamento, que essa mensagem a Simão Pedro foi Deus que enviou através dos seus
mensageiros. Quer dizer, não é a carne nem o sangue, não foi através da matéria, mas através de uma revelação espiritual. Então, que nós pegamos esse ensinamento e possamos estar refletindo sobre o que nós estamos fazendo em nossas vidas, né? Será que nós estamos seguindo aqueles exemplos que o Mestre Jesus nos deixou? Ou será que estamos aí buscando conviver nesse momento difícil que nós estamos passando, voltado para as coisas materiais? Então, fique bem claro que nós precisamos estar valorizando a doutrina espírita, que nos garante com todas as letras, né, que essa doutrina esclarecedora, que nós precisamos sim da matéria, mas principalmente valorizar o nosso evolução espiritual, porque a matéria é passageira e o espiritual não, esse vai permanecer conosco. Então, prosseguindo, vamos mais uma mensagem que nós encontramos em João capítulo 3:33. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então, nós vemos mais uma vez Jesus nessa passagem do Evangelho, da Bíblia, ou do Evangelho, no Novo Testamento. Jesus está exatamente retratando a encarnação, né? Jesus está nos revelando que é através da reencarnação que nós vamos tendo, que Deus vai nos dando essa oportunidade para que nós possamos estar eliminando as nossas mazelas, nossos vícios, nossas inferioridades, que Ele vai nos dando oportunidade para que possamos, e com isso, valorizar as nossas virtudes. Virtudes estas que nos farão pessoas melhores. Virtudes essas que vamos tendo a oportunidade de aprimorar, como ser tolerante para com o próximo, ser tolerante para conosco mesmo, saber ouvir o próximo, né? E quando necessário, estendermos a mão para este. Não julgarmos ninguém, sabermos perdoar, porque quando nós pedimos a Deus uma dessas virtudes, né, tolerância, paciência, perdão, Deus não vai dar isso de graças para nós. Ele vai nos dar a oportunidade para que nós possamos estar praticando isso. E às vezes nós não entendemos isso, né? Quando Jesus nos fala, né, renascer, em que sentido Jesus está nos querendo dizer isso, né? Que nascer seria a gente fazer a nossa transformação íntima. Renascer da água. A água nós sabemos que a água é mineral. Portanto, é uma matéria. Então, renascer da água no sentido para fazer a nossa transformação, transformar o homem, deixar aqueles vícios, aquelas coisas ruins que nós fomos adquirindo no decorrer, de nossa existência, para que possamos estar valorizando, né, aquelas que nos fazem pessoas melhores, seres melhores. E aí, como que a água é importante em nossas vidas, né? Nós somos sabedores que nós, quando nascemos, nós temos mais de 75% de água em nosso corpo. E com o passar dos anos, isso vai diminuindo, mas a água, como ela é importante na nossa vida. Então, vamos lembrar também que Jesus foi batizado na água, né? Em seu trabalho aqui na Terra, quando ele fez, vamos dizer assim, o primeiro milagre para aquelas pessoas que não têm o conhecimento do que seria a capacidade de Jesus, né? Nas bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho. Então, mais uma vez, a água é importante, não só no ensinamento do Mestre Jesus para todos nós, mas também em nossas vidas. Vamos lembrar também quando ele surgiu, quando ele apareceu para os seus discípulos, que ele caminhava sobre a água. Então, a água, a todo momento, ela é importante. E nós somos sabedores que, para nós, que a água é um mineral líquido, ou seja, é matéria. E para nós renascermos de novo, nós temos que nascer da água. E quando ele nos diz isso, né, ele está dizendo que nós precisamos da matéria, porque através da matéria nós estaremos fazendo a nossa transformação.
E como entender esse renascimento? Exatamente isso que eu acabei de dizer, para que nós façamos, né, a nossa transformação, possamos ser um homem virtuoso e tirar todas aquelas ignorância que tem, que é comum do homem que está em evolução, e possamos estar deixando invadir nossas mentes, nossos corações, as virtudes, essas que nos farão pessoas melhores. E Jesus falou em reencarnação? Sim. Quando Jesus está falando com Nicodemos, né, Jesus está exatamente explicando com Nicodemos como que é possível a reencarnação. E outro momento de reencarnação é quando Jesus faz a sua transfiguração no Monte Tabor, onde está presente, né, Simão Pedro, André e João. Então, tem mais oportunidade que Jesus vive constantemente falando em encarnação, mas estão enfatizando essas duas, mas nós estaremos vendo isso no decorrer de todo o seu ensinamento do Mestre Jesus. Então, ressurreição e reencarnação. Vamos ver o que significa isso. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob nome de ressurreição. Mas a ideia dos judeus não estava claramente definida, né? Porque eles tinham uma dúvida sobre isso, como que isso poderia acontecer. Porque não tinha senão uma vaga, assim, incompleta sobre a alma e a ligação com o corpo. E ressurreição, se nós pegarmos ao pé da letra, ressurreição seria o retorno à vida do corpo que morreu. E nós somos sabedores disso, que retornar nesse corpo que desencarnou, para a ciência isso é impossível. Uma vez que esse corpo, né, foi ao pó, e do pó foi desfeito, né, não tem como voltar novamente. Então, é somente através daqueles que não querem entender, né, a reencarnação que fica teimando, insistindo nisso. Mas isso aí nós que temos que competir de fazer a nossa transformação e entender essa diferença entre reencarnação e ressurreição, né? Então, essa passagem da reencarnação e ressurreição nós achamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, é isso que nós estamos tratando, item 4. Então, vamos lá. Nós somos sabedores, né, que Jesus, né, ao falar da reencarnação, e a reencarnação se baseia no princípio da misericórdia e da justiça de Deus. É através da reencarnação que o nosso Pai Celestial vai nos dando a oportunidade de estarmos eliminando, vamos dizer assim, ou vamos estar quitando aquilo que nós fizemos de maneira equivocada, que seja nessa ou em vidas passadas. Então, através da justiça divina, que Jesus, né, vai estar nos explicando sobre a misericórdia de Deus, que Ele vai nos dando essa oportunidade de estarmos quitando, ou, vamos dizer assim, nos livrando dessas inferioridades. Então, Deus, com o nosso amor infinita bondade, está sempre de mãos estendidas para que nós possamos estar reparando tudo isso. Então, vou enfatizar mais uma vez, vamos falar mais uma vez sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Após a transfiguração, os seus discípulos, né, interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas disseram que é preciso que Elias venha antes? Quer dizer, antes de Jesus, né? E Jesus respondeu-lhe: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não conheceram, mas o trataram como lhe apouve, quer dizer, como lhe quis. E assim que eles, né, farão com sofrer o Filho do Homem. Isso aqui nós achamos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 17. Então ele estava falando que João Batista era Elias e que ele já havia reencarnado, né? Então, mais uma vez, fica bem claro que Jesus está dizendo aos seus discípulos que João Batista
que aquele que levou as águas para batizar era Elias. E, no entanto, pela segunda vez, o povo de Israel, ou o povo judeu, não tinha entendido a vinda desse enviado dos Deus. Então, havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um homem notável entre os judeus. Nós achamos isso no Novo Testamento, em João, capítulo 3, de 1 a 5. Né? Nós somos sabedores que Nicodemos era um dos homens, um dos doutores da lei do Sinédrio. Né? E ele era um cara muito inteligente, muito conhecedor das leis mosaicas. Então, Nicodemos querendo falar com Jesus, né? Ele vai procurar Jesus para ter a sua conversa, porque ele entendia, ele via em Jesus um ser diferenciado. Então ele foi conversar com Jesus. Em que momento? Nós sabemos que ele foi conversar com Jesus à noite, que ele não queria que o povo judeu ou aqueles seus companheiros do Sinédrio visse aquilo, porque o pessoal do Sinédrio, né, os doutores da lei, estavam tentando achar Jesus, tentar Jesus para que pudesse condená-lo, porque eles achavam que Jesus vivia descumprindo as leis mosaicas. Então, Nicodemo foi encontrar com Jesus à noite. E ele disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus para instruir-nos como um doutor, pois ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, olha, Jesus explicando para Nicodemos a necessidade que nós precisamos de estar fazendo a nossa reencarnação, fazendo a nossa transformação, que cada vez que nós temos a oportunidade de reencarnar, nós estamos tendo a oportunidade de nos tornar pessoas melhores. E disse-lhe Nicodemos, prosseguindo a conversa de Nicodemos com Jesus: como pode um homem nascer, já sendo velho, poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como pode isso acontecer? E Jesus respondeu-lhe: és mestre de Israel e ignora essas coisas? Olha só, que Jesus, em cima de uma pergunta de Nicodemos, ele fez outra pergunta para Nicodemos para que ele refletisse. Né? E às vezes a gente não consegue entender. Né? Então, através de uma pergunta que Nicodemos fez, Jesus fez uma nova pergunta para que ele fizesse a sua introspecção e pensasse. E quando nós estamos na doutrina espírita, nós precisamos estar fazendo isso em cada parágrafo, tirarmos o máximo que nós pudermos para que possamos entender as tuas mensagens, os teus ensinamentos. Então, e Jesus diz a Nicodemos: aquele que não nascer da água, onde seria essa água? Líquida, amniótica, e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Não te admire eu que te diga ser preciso que nasça de novo. Nós encontramos no Novo Testamento, João, capítulo 3, de 5 a 7.